Então, como nós vamos conversar algumas coisas, como eu dizia, hoje, segunda-feira, 17 de julho de 2023, vamos saudando e dando as boas-vindas para todo mundo. Então, eu vou aproveitar e pedir para a Luciana, para, quem sabe, ela já cantar uma música para nós, para já ir como que colaborando para o nosso ambiente de trabalho desta noite. Luciana, por favor. Olha a manhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Vamos louvar a Deus, agradecer a tudo, um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Vamos dar boa noite para este jovem, né, Luciana? Para os dois. Boa noite, É tudo o bom? Arthur, meu sobrinho de 8 anos, e o Matheus, sobrinho de 10 anos. Boa noite, Arthur e Matheus. Boa noite. Todos, ó, digno de uma fotografia para a eternidade. Isso é muito amor. Oi, graças a Deus. Está chegando mais alguém ali, não, né? Acho que é Não, espírito, mas tudo é bem. filho. Tá bom. Obrigada. Mas olha, se eles quiserem ficar, sejam muito bem-vindos, apesar de ser uma temática específica, né? Deixe eles à vontade, viu, Luciano? Muito bem, muito prazer, Matheus. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece, vamos conversar um pouquinho, que hoje, mais uma vez, nós tenhamos uma oportunidade preciosa para certas atividades que são do nosso interesse relacionadas à mediunidade. Que nossa prece alcance a todos aqueles espíritos que são como que auxiliares diretos de Jesus e de Maria de Nazaré, tanto quanto de uma infinidade de outros que são também da maior elevação e que se empenham diuturnamente pelo progresso da nossa humanidade. E, de alguma maneira, nós todos estejamos entrelaçados, identificados uns com os outros pelos mesmos ideais, que vão como que crescendo no nosso mundo íntimo em favor de nós mesmos e, como consequência inevitável, em benefício das pessoas com quem nós convivemos. Que tenhamos toda a assistência de Eurípides, de Bezerra, em nome de muitos outros, desta grande família, dos espíritos que cuidam da humanidade ainda tão imperfeita
e necessitando por isto mesmo de tanto amparo, da presença de todos eles, nos acompanhando nesta marcha evolutiva de que carecemos cumprir. Em nome dos amigos todos também ligados à caridade, à mediunidade, que é o nosso tema, sejam eles das demais e muitas condições daqueles que vivem cuidando das culturas, dos povos, das populações, das comunidades da Terra. Que enquanto nós conversamos e estudamos, nós também possamos doar simultaneamente por um desejo de acompanharmos o trabalho do mundo maior, os nossos fluidos melhores, tudo aquilo que provenha de Deus em nós, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, amigos espirituais, muito obrigado a todos que já vão chegando, que já estão presentes ou estarão em breve. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Então, queridos amigos, volto a lembrar da água, para que ela seja fluidificada, para que todos a tenham. E eu gostaria de dizer para vocês que nós, como que, de um certo modo, chegamos ao fim da apostila número 2 da Federação Espírita Brasileira, que é aquela, junto da primeira, que nós utilizamos há muitos anos, nas atividades que eram presenciais antes da pandemia e que agora, quanto ao nosso grupo, tornou-se online, não é? Como nós temos participado. Então, como esta apostila, não que tenhamos visto absolutamente todos os conteúdos, até porque, por razões até técnicas, algumas questões nós deixamos de lado, porque interessariam mais aos grupos que estivessem trabalhando presencialmente. Mas, diante disso, nós estamos pensando, e eu postei agora no grupo, que nós, no início, na primeira segunda-feira de agosto, se não me engano, dia 7, nós vamos como que continuar diretamente as nossas reuniões, como quase todos vocês participam já há muito tempo, só que nós vamos recomeçar para alguns de vocês, começar para outros a apostila número 1, que é tão importante quanto a que nós estamos finalizando agora. Então, nós vamos ver itens que nós não vimos ainda para aqueles que só estiveram durante os estudos da número 2. Então, obviamente, estão todos convidados, eu vou brincar, convocados para estarem presentes, não é? Como nós temos estado em todas as segundas-feiras. Vocês vão apreciar imensamente este livro, né, chamado de Apostila da Mediunidade número 1. Então, programem-se para o dia 7 de agosto. E aí nós temos prazo para começar e não temos prazo para concluir, porque tudo vai dependendo de nós mesmos, porque não temos nenhuma pressa. Pelo contrário, queremos aproveitá-la como o fizemos com a de número 2, tá bom? Então, talvez hoje ainda, para aqueles que por alguma razão não têm acesso ou não tiveram a de número 1, porque mesmo pessoas que entraram há pouco
a de número 1 foi sendo como que proposta a sua leitura, para que quem quisesse lê-la, estudá-la, independente das segundas-feiras, já pudesse ter acesso a ela. Mas vamos dizer que um ou outro de vocês não a tenha em mãos. Ela existe fisicamente, mas hoje nós temos usado mesmo através daquelas em PDF, tanto o número 1 como o número 2. Então, eu vou encarecer a Viviane que ela possa voltar a colocar no grupo para que todos que eventualmente ainda não a tenham logo. E até desejando, já possam passar os olhos para terem uma ideia até antecipada de alguns dias, o que nós vamos ver regularmente a partir do dia 7. Bem? Então, essa é uma primeira ideia. Hoje, que é um dia nosso consagrado ao estudo, nós vamos, daqui a pouco, fazermos um exercício da mediunidade, uma prática de desenvolvimento, sobretudo quanto à psicografia. Então, além da água, eu solicitaria que vocês tenham folhas de papel em quantidade razoável, 1, 2, 10, para que vocês também, com caneta ou lápis, e eventualmente, quem desejar treinar o desenho ou a pintura nos moldes que puder desejar treinar, tenham também folhas brancas e lápis de cor, cera e assim por diante, para um treinamento simples daquilo que é conhecido em paralelo com a psicografia, a psicopictografia, porque também isto é de muito valor, não é? E é uma questão que se desenvolve como qualquer conteúdo, seja em prosa, seja em verso, seja em texto comum e assim por diante. Então, daqui a mais uns minutos, nós vamos fazer uma outra oração para que todos estejam concentrados. E aí, como esse estudo vai, na verdade, o aspecto da psicografia, estudo e prática, será implementado hoje, não é? Que vocês tenham um pouco mais de tempo e dedicação a isto. E, como uma sugestão, as mensagens podem vir espontaneamente da espiritualidade, em termos de um tema que qualquer espírito, necessitado ou amigo, queira nos trazer, através de qualquer um de vocês, não é? Então, a temática vai ser a temática escolhida por um espírito, a partir do início deste momento. Por outro lado, vale a pena nós também, para que todos possam treinar a escrita voltada para a psicografia, mesmo alguém acreditando que possa ser algo seu, de cunho pessoal, né? Nós vamos propor um determinado tema, que eu já vou adiantar daqui a pouco. E aí todo mundo que não sinta uma influência espontânea de uma entidade A, B ou C para escrever sobre o que a entidade deseja, vai desenvolver alguns parágrafos, reflexões sobre uma temática que já vamos sugerir. Porque mesmo que pareça muito mais algo anímico, o anímico de hoje, em treinamento mediúnico, pode ser o mediúnico de amanhã ou depois. Por isto que tem muito valor. E na medida em que nós vamos repetindo isto, nós poderemos, daqui a mais algum tempo, termos esta, vamos dizer, condição da psicografia, mesmo que tênue, mesmo que ainda algo mais consciente,
menos automática se desenvolvendo em nós. E por que isto? Porque no nosso ambiente, na nossa maneira de se reunir online pelo Zoom, a psicografia é a expressão mediúnica mais direta, objetiva, simples, própria para a natureza dos nossos encontros. E mais do que isso, claro, ela tem um valor imenso. Só para nós nos lembrarmos, não é? Se a doutrina espírita surgiu pela fenomenologia das mesas girantes na França, sobretudo em Paris, mesmo tendo surgido, na verdade, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, há um pouco tempo antes dos fenômenos na Europa, logo a seguir, pela presença de Kardec, nós vamos encontrar toda a base do trabalho dos espíritos da codificação kardeciana através da psicografia, porque naquela época, meados do século XIX, não havia como que gravadores de áudio. Isso é um recurso muito mais recente, de tal maneira que todo o trabalho daquela espiritualidade, uma espiritualidade das mais lindas que esteve conosco, a começar pelo Espírito de verdade, que é Jesus, que supervisionou de pertinho todo o trabalho de Allan Kardec. Então, meus amigos, a ideia é esta, de nós estarmos voltando o nosso tempo, o nosso empenho, hoje especialmente, para um treinamento na área da psicografia. Lembrando que todos os livros da codificação, a revista espírita, todas as obras que tiveram a participação e a assinatura de Kardec vieram fundamentalmente pela escrita. E nós não podemos esquecer do trabalho monumental de Francisco Cândido Xavier, quando Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, os poetas do Parnaso de Além-Túmulo, todos vieram pela lavra mediúnica psicográfica de Chico. Por isso que o nosso treinamento nesta área e nas condições atuais de reunião e de trabalho que nós temos é de muita valia. Então, se em outros momentos nós ficamos trabalhando os conteúdos teóricos da apostila, hoje vamos aproveitar e vamos trabalhar um pouquinho a questão da psicografia. Então, esse é mais um aspecto para ressaltar com vocês. Só que antes da prática, eu gostaria, lembrando que em muitas segundas-feiras, por uma questão de arranjo do tempo, da disponibilidade, não é? Nós, às vezes, deixávamos para trás um tempo para que nós pudéssemos trabalhar dúvidas de vocês. Então, a partir desse momento que a Luciana já nos brindou com uma canção, que nós já fizemos uma determinada oração, que nós possamos nos preparar para a psicografia. Mas temos tempo. Então, a ideia, como o tema da mediunidade é tão amplo, tão vasto, eu gostaria de sugerir a vocês que toda e qualquer dúvida que não tenha sido sanada antes, por questões da administração dos minutinhos, que vocês as tragam agora. Tenham vocês anotado elas em algum lugar, ou mesmo que vocês se recordem delas por agora. Então, fica o convite e nós vamos apenas fazer a prece inicial para que tenhamos as melhores condições para isto. Combinado? Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos nos unindo novamente, nós vamos agradecendo imensamente a Deus e a Jesus e a toda esta pleiade de espíritos queridos que se espalham tanto quanto nós pelo mundo todo,
cidade por cidade, lar por lar, congregando-nos como que sob a sua égide, a sua inspiração, para que todos tenhamos o melhor proveito da nossa reunião de hoje. De tal maneira que vamos abrindo para as perguntas e logo depois para a prática da mediunidade, no sentido da escrita mediúnica. Então, meus amigos, dúvidas, questões? Tudo com vocês. É só abrir o microfone e solicitar. Eu tenho uma dúvida, doutor Sérgio. Pois É não, uma boa dúvida... noite. Boa noite. É uma dúvida simples, mas uma vez eu estava num centro espírita e eu estava, acho que com as pernas cruzadas, ou eu estava com uma bolsa de couro no colo, e uma pessoa me falou para descruzar as pernas e também que eu evitasse de cinto de couro, ou que deixasse objetos de couro próximo do meu corpo. É verdade isso? É bom evitar? Paula, quanto às pernas cruzadas, dependendo do que a pessoa estiver fazendo na casa espírita, não tem nada demais. Mas se a pessoa está recebendo o passe, convém estar tanto com os braços como com as pernas descruzadas. Se a pessoa está trabalhando mediunicamente, em geral, também as pessoas ficam em uma condição mais, vamos dizer, propícia às interações com a espiritualidade. Não é nada mental, é algo do fluir dos elementos que se movimentam durante a tarefa mediúnica. Mas nada disso é rigoroso ou precisaria ser rigoroso assim. Uhum. Quanto a elementos, apetrechos, joias, adereços, coisas de couro ou de metal, também é algo que, quanto mais despojados nós estivermos na prática mediúnica, melhor. Então, tudo que gera conforto, naturalidade, liberdade de movimentação, tudo é razoável, mas sem rigidez. Não é? Mas é uma recomendação que você escutou e qualquer outro também possa ter visto algo semelhante. Uhum. Tá bem? Mas sem uma obrigatoriedade. Mas já é um exercício de despojamento, pelo menos na casa espírita, nós estarmos nos desvencilhando de coisas que nós valorizamos muito no dia a dia, sem Uhum. necessidade. Tá bom? Uhum. Tá, obrigada. De nada. Então, Doutor, irmão, Adelina, portanto, olá. boa noite. Boa noite. A semana passada falaram, alguém perguntou o porquê de aqueles irmãos terem tido um fim tão triste, digamos assim, naquele submergível no Titan. E o irmão deu a explicação, tanto sobre que não sabemos tanto o que aconteceu em vidas passadas, porque estivemos envolvidos em guerras, em turbulências, em problemas em vidas passadas, e que esse pretérito nos determina, digamos assim, as provas e os sofrimentos que talvez estes nossos irmãos tenham passado. Agora, eu fiquei na dúvida, portanto, poderia ser, no caso daqueles irmãos, um caso, por exemplo, de suicídio indireto pela, digamos assim, pela
o amor, portanto, o afeto que eles tinham por a aventura e de pôr em perigo as suas próprias vidas, essa descida às profundidades. Adelina, eu penso que até da vez passada nós conversamos um pouquinho já sobre isto, mas é uma questão importante, a senhora lembrou, delicada. Então, o que que acontece? Havia aspectos de vidas passadas obrigatoriamente. Talvez houvesse algo que é relativamente comum, dependendo das atividades humanas esportivas, e elas, às vezes, vão a experiências das pessoas que são de maior risco. Por exemplo, com altas velocidades em pistas de corrida, quando também, e é algo preocupante, muitas pessoas vão ao Himalaia, vão ao Tibete, vão escalar montanhas, pode ser o Mont Blanc na Suíça, pode ser o Himalaia no Tibete, pode ser a montanha que for, nevada ou não. E todo mundo sabe, não é, que o tempo muda de uma hora para outra e que pode haver uma avalanche, pode haver uma tempestade de neve, ou seja, é como você viajar voando, por exemplo, de paraquedas, de paraglide, de asa delta. Então, são questões que levam a um certo risco. E a maioria das pessoas que fazem uso disso tem uma noção do risco relativo, pelo menos, que estão correndo. Então, assume-se como que risco de vida. Então, tudo depende, isso é muito individual, Adelina. Quem somos nós para generalizarmos isto, não é? Mas pode haver o que é razoável e vem acontecendo, a mistura das duas coisas. Uma predisposição por erros sérios de vidas anteriores, de transgressões às leis de Deus contra os seus irmãos, por exemplo, numa guerra qualquer. Entende? Uma explosão num ambiente de conflito, como na Ucrânia, no Sudão, não é? Como em tantos outros lugares, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, do Camboja e assim por diante. O uso de artefatos bélicos atuais geram explosões de corpos físicos, gerando a morte de muita gente. Então, é um tipo de desencarnação semelhante. Em um instante já não tem mais a vida física. Então, tudo isso é passível de reflexões, mas as duas coisas, no caso de esportes arriscados, envolve alguma maneira de valorizar menos a encarnação, a vida humana. E, às vezes, até por excesso de orgulho, no sentido, não, eu posso isso, eu posso aquilo, e nada vai me acontecer. E, às vezes, esse pensamento conduz ou ajuda a conduzir as pessoas a situações de risco e, às vezes, letais. E aí é uma perda extraordinária de tempo, de oportunidade evolutiva. Claro que o processo kármico se deu, não é? Tanto quanto uma lição para qualquer um que vai ficar para sempre, até para se evitar, no grande futuro, atitudes, escolhas equivocadas assim. Enfim, Adelina, tudo é dentro da justiça divina. E Deus é um Pai de amor, de sabedoria, de caridade, não é? Então, em todos esses processos que são individuais, existem atenuantes e agravantes.
Então, fica difícil, Adelina, nós generalizarmos, mas podemos refletir a respeito. Sim, eu não estava a falar de uma forma, não era uma generalização que eu estava a propor, mas estava a propor o facto de talvez haver esse aspecto também em situações desse género, não é? Portanto, entre aspas, um suicídio indireto por exemplo, pelo amor à velocidade ou por implica a vida só por um gozo, percebe? Claro que percebo, Adelina, você usou uma terminologia razoável para isso. Quando qualquer um, numa montanha nevada, numa velocidade muito alta, numa via qualquer, em competição ou no dia a dia, e em tantas outras situações humanas, as pessoas estão cometendo suicídio indiretamente. E as consequências são sempre penosas e inevitáveis, com atenuantes e agravantes. Claro, claro. Como em tudo, se na justiça humana isso existe, na jurisprudência, na magistratura, em termos da vida divina, né? Com muito mais razão. Obrigada. Obrigado a você, Helena. Então, mais algum comentário? Eu gostaria de lembrar que, como temos um tempinho a mais hoje, qualquer questão, vamos dizer assim, no campo da mediunidade, que vocês queiram trazer como uma dúvida, um questionamento, uma pergunta, podem trazer. Eu até ampliaria qualquer questão da doutrina espírita que vocês acharem válido de trazer para os demais amigos aqui presentes. Eu observei, Claro, Luciana. eu observei que um amigo do grupo perguntou sobre o alcoolismo. E eu gostaria até de aproveitar e fazer o questionamento referindo-me a Peixotinho, que tinha uma mediunidade num tempo tão importante e tão ostensiva, e não raro ele chegava ao centro espírita com essa dificuldade, né, alcoolizado, pois era uma doença que ele tinha. Como funcionaria a atuação espiritual num momento assim? Muito bem, Luciana. A mediunidade de Peixotinho, que, aliás, era muito amigo e contemporâneo de Chico Xavier, né? Era uma mediunidade extraordinária na ectoplasmia. Talvez, eu vou enviar depois para vocês, a fotografia mais bela e nítida de um espírito materializado que eu tive oportunidade de conhecer, é de um espírito feminino através da mediunidade extraordinária de Peixotinho. Mas ele viveu o drama do alcoolismo, que tudo em medicina é sempre podendo ser mais grave ou menos grave, como você, enfermeira, muito bem sabe. E o que acontece? Ele acabou convivendo naquela existência com as duas questões. Não é? Uma limitação médica, pessoal, de certo modo, talvez de natureza kármica, em parte, não é? E, ao mesmo tempo, um médium missionário, não é? Que são muito poucos no Brasil e no mundo. Não conheço essa. O que acontece? Ele foi muito auxiliado. E para os fenômenos de ectoplasmia, nas reuniões em que ele participava, ele se cuidava mais, ele deixava de utilizar, não é, a bebida alcoólica com uma certa antecedência, mas também ele dava muito trabalho para os benfeitores. Muito trabalho no bom sentido,
não é? Porque ele era um missionário. E aí os amigos espirituais, através de recursos da espiritualidade e em entrosamento com o próprio médium e com a sua equipe encarnada, eles faziam de tal maneira que, através de passes dispersivos, os vapores alcoólicos fossem eliminados. Então, é uma pena que algo tão sério, né, tão delicado, precioso, necessitasse de recursos extraordinários dos benfeitores. Mas eles fizeram o que tinham que fazer para que a missão de Peixotinho fosse muito bem como que realizada. E foi. E foi. Agora, nós não sabemos muita coisa. E uma das coisas que nós não sabemos, Luciana, é o quanto isto foi capaz de prejudicar uma parte do seu trabalho. Porque por mais que os benfeitores estivessem e estavam a postos para que tudo corresse muito bem para o proveito de todo mundo, né? Talvez algumas questões, a própria espiritualidade maior, com Emmanuel, por exemplo, não pudessem ter evitado. E isso pertence a eles lá no mundo espiritual. De qualquer maneira, ele foi um médium muito dedicado. Muito dedicado. Sem dúvida. Enfim. Muito obrigada. Muito bom, Luciano. Na verdade... Oi, desculpe. Boa noite. Oi, Ana boa Paula. noite, doutor Sérgio. Então, eu que coloquei com relação à bebida alcoólica, a minha pergunta é muito básica, eu sei para todos, mas como o senhor abriu para perguntas em gerais, eu perguntei de bebida alcoólica, não de etilismo crônico. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Eu hoje cheguei cansada do trabalho, na correria, fazer janta para o meu filho, tomei uma tacinha de vinho. E eu não sei o quanto que isso atrapalha na mediunidade, nos trabalhos que a gente faça numa reunião posterior. Eu realmente me toquei disso agora. É uma pergunta básica, mas enfim. Claro. Ana Paula, boa noite. A sua questão, ela é super importante. Então, assim, você ainda não tinha muita vivência na casa espírita, na própria leitura das obras espíritas. Então, é natural, tanto a dúvida quanto a que você escolheu de ingerir hoje ainda, né, como você comentou. Mas, em geral, Ana Paula, convém por exemplo, existem aqueles que pensam de uma maneira até mais rigorosa de que o médium, o espírita, mesmo sem mediunidade, não devessem se utilizar de bebidas alcoólicas de qualquer natureza, jamais. Esse é um pensamento mais rigoroso, não é? Mas ele existe e pessoas dentro do movimento espírita vão por esse caminho, vamos dizer. Mas existem aqueles que entendem as características do ser humano encarnado, né, de tal maneira que a ingestão de doses pequenas de uma ou outra bebida alcoólica em situações especiais não cause uma dificuldade maior, tanto para si como para ninguém. Agora, não pode dirigir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos esquecer isso. Agora, o que acontece? Em geral, em dias de reuniões quaisquer, espíritas, e eu até diria espiritualistas ou de outras crenças envolvendo a espiritualidade, há uma contraindicação absoluta. Agora, se na antevéspera houve um aniversário, houve uma celebração, e alguém ingeriu e brindou um acontecimento, né, com os seus pares, se utilizando de uma bebida alcoólica ou outra em pequena quantidade,
não vai ser isto que vai atrapalhar o desenvolvimento, a tarefa, a participação daquela pessoa, mas jamais no dia de uma reunião qualquer. Mesmo que ela seja, Ana Paula, eu não vou dizer apenas, mas vou dizer só para usar o jeito de falar, apenas de estudo, que não seja mediúnica, que não tenha interação direta, mediunicamente falando, com o mundo espiritual. Porque, no fundo, mesmo no estudo, que é importantíssimo, não deve haver resquícios, moléculas alcoólicas transitando no corpo físico, no duplo etérico, no corpo astral de ninguém. Então, a sua dúvida foi muito bem trazida. Então, fica a dica, tá bom? Para nós evitarmos isso, para não darmos também maior trabalho para os benfeitores, né? E porque também é um exercício muito natural que todo e qualquer trabalhador espírita deve ter condições de fazer, de evitar, seja o tabaco, seja o uso de qualquer substância ilícita. Uma coisa é medicamento receitado para um trabalhador espírita que usa um ansiolítico, um antidepressivo qualquer. Isso é uma coisa. Seguindo a prescrição médica. Outra coisa são drogas que podem ter efeitos prejudiciais para as reuniões e para a participação daquele que é o que a tenha ingerido. Tá bom? Ok, obrigada. De nada. Oi, doutor Sérgio, boa noite, Marcelo. Diga, boa noite, Marcelo. Eu ia fazer uma outra pergunta sobre o perispírito, mas pegando a oportunidade das colegas que falaram sobre o alcoolismo, ou sobre bebida alcoólica, eu perguntaria ao senhor, entendemos que devemos evitar carnes, etc., né? A gente já tem essa noção, né? Até por misericórdia, como dizem os colegas Hare Krishna, né? Não consomem carne por misericórdia dos animais. Mas qual seria a nossa visão mais específica nesse sentido, tanto no dia a dia quanto em dias de reunião? Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Marcelo, em dias de reuniões, as nossas ou quaisquer que qualquer um de vocês faça parte, absolutamente contraindicado. Claro que qualquer quantidade, e é óbvio que uma quantidade maior, quanto maior ela for, maior uma eventual dificuldade causada. Causada para o próprio aprendiz da mediunidade que a tenha ingerido, que pense em ingeri-la. Porque só de pensar, só de ter vontade, nós já estamos atraindo espíritos que não têm a ver com as nossas reuniões. E nós podemos aproveitar esse comentário e generalizarmos para qualquer médium ou aprendiz da mediunidade, para qualquer palestrante, qualquer expositor, qualquer médium passista, qualquer magnetizador, né? No sentido de se afastar da bebida alcoólica, sobretudo no dia do trabalho. Se possível, no outro extremo, jamais. Mas desejando celebrar alguma coisa que seja o mais longe possível dos dias das reuniões espíritas, em qualquer lugar do mundo, e não apenas as nossas. Então, essa é uma ideia. Pois não. Desculpe, era com relação à carne, não necessariamente bebida. Bebida, ok, com certeza. Entendi. Tá bem. Então, assim, a carne vermelha, ela deve ser evitada sempre. Não é que nós entendamos uma tendência da humanidade
ainda muito distante, é claro, mas de alguns de evitarem a carne dos animais, portanto, né? Sobretudo a vermelha, porque são mamíferos e as implicações são ainda mais graves, né? Então, há uma tendência do veganismo, do vegetarianismo, tendência, mas nós ainda estamos muito longe disso, muito longe. Agora, para os espíritas, há uma tendência mais nítida em relação a isso, né? Agora, não há obrigatoriedade. O que convém? Carne vermelha em dia de reuniões, especialmente mediúnicas, ou de passe, fluidoterapia, magnetização de água, envolvendo fluidos dos médiuns, deve-se evitar nitidamente. Se a pessoa não consegue abrir mão de algo na refeição, vamos dizer, escolha o peixe ou alguns irmãozinhos equivalentes, deixando os outros de maior complexidade, de maior porte para outros momentos, outras épocas. Isto não é rígido, Marcelo, mas é uma sugestão quase veemente, eu diria. Tá certo? Mas bom senso em tudo, equilíbrio em tudo, mas que nós possamos ir trabalhando isto gradativamente e nos afastando pouco a pouco de algo evitável e que poderá ter, de alguma maneira, algum prejuízo no desenvolvimento dos trabalhos, também porque nos liga a questões espirituais ocultas e, eventualmente, perniciosas e, às vezes, até perversas. Perfeito. Eu posso dizer ao senhor até que, num determinado período, que precisei muito, o senhor acompanhou, eu me abstive completamente de qualquer tipo de animal. E isso me deu, não sei, não tem um desenvolvimento mediúnico forte, mas isso me deu um poder de concentração, de capacidade de me ligar de alguma forma, acredito eu. Bebida alcoólica eu já tinha deixado de lado há muito tempo, mas o próprio consumo de carne, aquilo para mim era como se fosse um ritual, buscar não me envolver em hipótese alguma. Tem tanta coisa boa, né? Dá para substituir. Muito bem, Marcelo. E seu testemunho é um incentivo para nós. Entende? Porque não é tão simples nós termos certeza desse nexo causal entre a tua mudança de hábito e essa melhora da tua concentração. É possível? É, mas é difícil termos certeza. Mas é um fato muito positivo, muito bom. E a tua experiência, ela serve para nós. Então, fica como uma sugestão, uma palavra a mais de incentivo nesse sentido. E nós todos aqui te agradecemos. Eu que agradeço, e o senhor sabe muito bem que passei por situações bastante delicadas. A gente continua enfrentando, mas graças a Deus, numa condição. Eu acho que isso ajudou, pelo menos a mim, bastante nesse sentido. Só tenho a agradecer. Graças a Deus, Marcelo. Muito bom te ouvir. Boa noite, professor. Tudo bom? Opa! Oi, Júlio. Boa noite. Boa noite. Sou novo aqui no grupo. Queria agradecer, acima de tudo, a generosidade de me permitir participar aqui. Então, boa noite a todos os amigos aqui presentes. E, professor, eu tenho uma pergunta bastante, vamos dizer assim, mais específica agora, até com relação ao tema da palestra, da apresentação de semana passada, que o senhor falou sobre autismo. Certo. Eu não sei se foi de semana passada ou se eu assisti um vídeo, bom, agora, enfim, mas foi um tema que foi apresentado pelo senhor, agora não me recordo, estava no YouTube que eu assisti. É um tema que me é muito de interesse por conta do meu filho, até que ele é autista, né? E eu li já alguns livros sobre o tema, Hermínio Miranda, mais alguns autores que escreveram especificamente sobre o autismo, e eu li 2 mensagens psicografadas por um espírito dizendo que não só o autismo, mas toda doença mental
é um problema de comunicação entre o espírito e o corpo físico. Então, ela se encontraria no perispírito. Né? Numa transmissão dessa informação, haveria algum tipo de obstrução ou de interferência. E que o tratamento para isso poderia ser feito diretamente no perispírito, né? De preferência em estado de desdobramento, onde se faria uma aplicação fluídica, né? Específica, diretamente, vamos dizer assim, na área afetada. Enfim, isso faz sentido para o senhor? Como é que o senhor vê essa situação? Júlio, esse é um tema super importante, é um tema específico, como você falou, e é um tema amplo. Eu vou apenas fazer uma consideração ou outra e depois podemos desdobrar isso mais adiante, né? Uhum. Antes de tudo, boas-vindas a você, viu, Júlio, em nome de todos os colegas e amigos aqui. Júlio, o autismo, ele é um grande desafio para a humanidade, por causa de um número tão expressivo e recente de casos em todos os países. E no Brasil, como você sabe, também. Só que é algo que, apesar de ter sido descrito há 80 anos por Leo Kanner, 1943, os casos mesmo começaram a surgir recentemente. Então, não se falava nada disso. Então, hoje, como não se sabe a origem do ponto de vista médico, existem inúmeras hipóteses, inúmeras boas reflexões de colegas neuropediatras, psiquiatras infantis, pediatras de um modo geral, tentando que isso seja melhor esclarecido, porque quando nós não conhecemos bem as origens dos problemas médicos, as dificuldades dos pacientes, elas são muito maiores, até para que se possa tratar, medicar, aliviar e assim por diante. Então, existem pessoas que escreveram nas suas áreas, nos seus entendimentos, muitas coisas boas, tentando trazer luz para um contexto um tanto obscuro até então. Então, assim, uma ideia, indo diretamente para o que você trouxe. Todos os pacientes com autismo, obviamente, vamos pensar neles, estão encarnados e eles têm corpo físico e, portanto, cérebro biológico. Eles têm perispírito completo, né? Incluindo o corpo astral, que também tem um cérebro, que é uma parte mais material do perispírito. E tem a essência, que todo mundo tem, cada um a sua, que é a alma imortal. Não é verdade? Nós podemos viver no universo sem corpo e até sem perispírito, porque nós temos o fundamental, que é o espírito, essência, a alma imortal. Muito bem, o transtorno autista, como outros aspectos dos transtornos mentais, eles são de origem espiritual. Tudo começa em questões ligadas a vidas anteriores, transgressões às leis de Deus, que macularam, sobrecarregaram, modificaram a condição da alma, do perispírito e, quando eles reencarnam, do corpo também. Então, hoje em dia se sabe que o cérebro, que é não neurotípico das crianças com autismo, tem várias anomalias ou anormalidades. Várias. Uma delas é o corpo caloso, que não permite a comunicabilidade entre o hemisfério direito e o esquerdo, por exemplo. Mas tem várias. Não é? O aumento da inflamação cerebral e orgânica, né? A diminuição da neuroplasticidade, o problema das mini colunas cerebrais, dos neurônios de espelho, enfim. Tudo isso é kármico. Agora, essa coisa que existe no físico,
dificulta as relações do perispírito com o cérebro biológico. As conexões, os ajustes, o trabalho das redes neurais, que para funcionarem a bem da saúde mental e da saúde neurológica, têm que estar perfeitas, e não estão. Mas isso ainda não é, Júlio, a causa. Isso também é consequência. Então, qual é a melhor abordagem, afora todas as multidisciplinaridades colocadas a serviço das nossas crianças com autismo? Na casa espírita, 3 aspectos que devem ser buscados sempre. Um deles é a reunião mediúnica de desobsessão, para se abrir caso a caso, porque cada caso é um contexto. E esse contexto oculto para médicos, familiares, para todo mundo, precisa ser tratado, para haver alívio, para haver ajuste entre as partes envolvidas, a benefício do paciente, mas a benefício dos espíritos ligados a ele. Depois dessa postura, dessa abordagem, a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada, a pomada do vovô Pedro. Por quê? Porque depois de se tratar a parte espiritual, onde tudo começou e que está pendente, esperando a melhor abordagem, agora sim o fluido benéfico vai ser melhor assimilado, com maiores chances de reduzir as manifestações clínicas, os sinais e sintomas do autismo. Maiores chances. Mas como tudo isso é muito antigo e houve várias questões semelhantes, há que se ter paciência, há que se repetir esta abordagem sucessivamente, não é? Com aquela ideia do bulbo da cebola, para nós irmos cuidando de várias camadas que significam vidas diferentes. Tudo isso está como que nos convidando a uma abordagem espiritista. Agora, pensar que o fluido benéfico, que o magnetismo do médium A, B ou C vai ser suficiente, não vai. Vai ser útil, claro, e benéfico, sobretudo quando for a seguir da reunião mediúnica de desobsessão. Mas esse tema, Júlio, ele é amplo, ele é complexo, nós ainda sabemos pouco, mas daquilo que nós sabemos, Júlio, o mais importante é o que o Espiritismo traz. O ABA é importante, a fonoaudiologia é importante, o amor dos pais e da família é super importante, mas os recursos espíritas também são. Outra hora conversamos melhor, tá bom, Júlio? Muito obrigado pela sua participação e, em nome de todo mundo, te dou as boas-vindas aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, professor. Nada, Júlio. Muito bem, gente. Agora já são 8 horas no horário de Brasília e eu acho que nós podíamos passar para uma outra etapa. Eu até diria, se alguém tiver uma perguntinha a mais, talvez tenhamos oportunidade. A Adriana já está abrindo o microfone dela. Oi, Adriana. Oi, doutor Sérgio, tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Eu queria perguntar perante a pergunta que ele fez. A gente que tenha, tipo assim, uma pessoa na família que tem problema e a gente sabe que uma grande parte é do lado espiritual. Então, perante os envolvidos da família, se tiver mais a conexão, tipo, mais a dedicação ao espiritismo, alguma coisa assim, pode aliviar muito para esse membro da família? Olha, Adriana, você conhece isso de perto, não é verdade? Então, a sua dedicação ao estudo da doutrina espírita, até
para não só você compreender essas dificuldades na área da saúde de alguém da nossa família, né? Isto é uma luz para cada um. Até uma luz que nos ajuda no entendimento e nos motiva a sermos cada vez melhores, porque uma vez que nós nos tornamos melhores, quem estiver à nossa volta vai ganhar os reflexos disso, não é? Por outro lado, se a pessoa também se dedica e trabalha na área da mediunidade, se envolve diretamente com os grupos espíritas, mediúnicos, trabalha na exposição da doutrina depois de adquirir uma base, tudo isto vai ajudar. Até porque o dia a dia de quem trabalha na área da exposição doutrinária, na área do estudo, da evangelização e da mediunidade, não é? É inerente que cada um vai se melhorando. E na medida em que se melhora, de uma maneira visível ou nem tanto, aquilo que a pessoa vive no lar, aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala, aquilo que ela atrai, vai favorecer quem estiver por perto. Seja de uma maneira que se perceba, seja de uma maneira que, por enquanto, não. Porque tem questões sérias, às vezes, dentro de casa. E, às vezes, tem questões que só o tempo, com todo aquilo que venha de algo que nós façamos pelo melhor nosso e, de uma maneira consequente, de melhor para quem estiver à nossa volta. Então, isso é claro que a resposta é afirmativa, Adriana. Tá bom? Ou seja, continue. E eu até diria, Adriana, continuemos, porque todos nós temos a ver com o que você trouxe. As questões podem variar. Alguém pode ter um transtorno, uma questão mais simples, mais complexa, às vezes até sem diagnóstico, quando poderia alguém ter a ideia de que são questões normais, mas não são. E, portanto, qualquer dedicação, qualquer aperfeiçoamento, qualquer passo adiante no sentido da nossa própria evangelização é benéfico. E não é só para a família, para os da família da consanguinidade. É para o mundo. No trabalho, na rua, no shopping, no restaurante, no trânsito. Enfim. Obrigado, Adriana. Tá bom? Um abraço também para o seu filho, viu, para o Matheus. Muito bem. Então, vamos concluindo esta etapa. E vamos, como tínhamos combinado, vamos nos concentrar, vamos pegar papel e caneta, ou lápis, ou cores, e vamos pedir para a Luciana cantar uma música para esta mudança, como que da tonalidade vibratória da reunião, a favor do que talvez possamos escrever. Tudo aqui é simples, tudo aqui é treinamento, tá bom? Luciana, por favor. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém,
é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Que assim seja. Muito obrigado a vocês três, porque agora temos um coro, não é? Viu? De uma qualidade extraordinária. Obrigado, meninos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Obrigado. Então, nós vamos buscando os papéis, vamos silenciando, deixando os microfones fechados e vamos elevando na direção dos bons espíritos nossas mentes e corações para o nosso exercício da psicografia. Ficam todos convidados a escreverem algo e, como eu havia comentado, quem não tiver espontaneamente uma ideia do que possa ser o início da escrita, quem sabe vamos refletir sobre a caridade desinteressada. Então, meus amigos, vamos voltando devagarinho, muito naturalmente, como se diz, voltando para o corpo, se é que dele nós saímos. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou perguntar para aqueles que eventualmente tenham escrito alguma mensagem, que podem trazer alguma observação, fazer a sua leitura agora mesmo para os demais. Então, tudo com vocês. Luciana escreveu algo? Por favor. Foram duas pequenas. Em tempos de renovação íntima por transição planetária, tempos chegados, haveremos de esforçarmos-nos algo mais para a conquista de uma condição melhor à cooperação com os ceareiros do Cristo, tornando-nos assim co-criadores deste tão sonhado mundo regenerado. Naturalmente, no percurso do tempo, vamos em busca do trigo que se declara pelo desvestir do homem velho para tal mistério. Aqueles que não se adequam ao novo tempo anunciado desde tempos idos, conduzidos serão pela misericórdia e incondicional amor do Pai e Mãe de todos, às escolas árduas de recomposição das suas almas combalidas por renitência no mal, como é sabido. Sejamos um feixe de varas no trabalho da instauração do bem e resgate dos terráqueos ainda indecisos, investindo nas relações de afeto verdadeiro que conquistam por norteadas estarem no elixir único a renovar, o amor. O amor é, de fato, o caminho orientado pelo mestre inigualável, Jesus de Nazaré. Muito bem. Assinou? Não. Não. Não percebi. Mensagem. Não percebi. E aí depois, acho que até por influência dos meninos, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus.
Aos pequeninos, há a natureza simbólica da pureza, da inocência, por mais compreendamos estar ali, espírito vivido, milenar, e tanta vez com maior amplitude em uma área ou outra do que a nós mesmos. Mister se faz, conduzamo-las com amorosidade nas diretrizes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um ensinamento, um gesto de acolhimento, uma atenção especial são fundamentais no despertar das sementes do amor que Deus registrou e apenas aguarda a época da floração. Sejamos atentos e disponíveis às necessidades destes pequenos. Muito haverão de produzir no jardim da vida e cooperar com a pleiade de espíritos bondosos a transformar nosso tempo de aflições e dores em algo tão melhor de coexistir. Avante, obreiros, avante! Sigam as estrelas luminosas do Pai Celestial que piscam continuadamente como que a sinalizar o caminho, a verdade e a vida. Irmão José. Que lindo, Luciana. Tanto uma como a outra, tudo muito especial. E aí você pode depois, quando tiver tempo, corrige uma vírgula ou outra, e aí envia para o Telegram, para que quem quiser possa revê-las. Tá bom? Gostei muito e ficou muito evidente o quanto você tem a condição da psicografia. É muito nítido, né? O que nos alegra muito, Luciano. Tá bom. Tudo bem. Obrigada. Adriana Falcão, quer falar? Quero, doutor Sérgio. Semana passada eu fiz uma psicografia, mas o senhor terminou antes, eu botei lá no grupo, tá? E hoje eu não, recebi uma outra. Vou ler aqui. Meus irmãos, as mãos que oferecem rosas, eu lembrei da Luciana, as mãos que oferecem rosas têm que vir diretamente de vossos corações, portanto, do amor divino. Que vossa boa vontade, paciência e dedicação para com vossos irmãos não cessem nunca. Este, sim, é o trabalhador de última hora, absolutamente credo de que seu mestre nunca lhe abandona, nem a seus irmãos. Seu refrigério encontra-se sempre nesse trabalho desinteressado e que a sua única recompensa é a melhora de seus irmãos. Dediquem-se, irmãos, a vida prospera na caridade e fé. Que Nossa Mãe Santíssima vos abençoe. Eurípides Barçanufo. Foi Muito isso. bem. Viva Eurípides. Então, depois você coloca também lá no Telegram, por favor. Sim. Tá bom? Muito bem. Olha, a música atraindo Eurípides para o tema que ele desenvolveu através da Adriana. Muito bem. Irmão? Pois não, dona Adelina? Sim, portanto, antes de começar com a parte da psicografia, eu já tinha escrito aqui, eu sentia a irmã aqui ao meu lado, e tinha escrito aqui, portanto, o perfume das rosas que nós trazemos. E, de repente, a nossa irmã Luciana canta sobre as rosas. E então a nossa irmã, estou toda arrepiada. E a nossa irmã Adriana, portanto, traz as rosas também, através do nosso irmão Eurípides. Mas eu não estou em condições de ler, porque tenho os olhos embaciados, como vocês sabem que eu tenho glaucoma. Mas posso-vos dizer que a mensagem toda que eu recebi, de alguém quem eu gosto muito, é toda sobre o perfume das rosas e plantar de roseirais pelo caminho da nossa subida ascensional até o ápice da angelitude. Todo o texto tem a ver com as rosas
e a nossa caminhada a caminho, portanto, da luz e do ápice, levados, portanto, pela mão, claro, do nosso Mestre Jesus. Este texto não tenho condições, portanto, no momento para ler, mas eu sei quem assinou este texto, e o irmão também sabe quem assinou este texto. É a nossa irmã Isabel. Tá bem. Ótimo. Depois você me envia o rascunho, eu corrijo, ajeito o que eu digo, para eu mesmo coloco em seu nome lá no Telegram. Sim, portanto, eu não consigo, como você sabe, tenho problemas de visão e há dias que não vejo bem. Peço imensa desculpa, mas é tudo, tem a ver com tudo, com rosas, com cruzeirais, com essa caminhada por aí acima. Muito bem. Graças a Deus. Muito bem, dona Adelina. Nada. Alguém mais trouxe Eu algum... quero. Oi? Eu, Cleonice? isso, eu não consigo aqui colocar nesse celular a imagem. Eu tenho que fazer um curso. Eu Entendi. escrevi aqui também. Tá bom, por favor, leia para nós, Cleonice. Tá. Irmãos amados, dias virão em que muitos chorarão por tudo aquilo que deixaram de fazer pelo bem da humanidade. E nesse dia não haverá mais tempo, porque é hora da partida para outros mundos, mundos primitivos, de muito trabalho e muito sofrimento, onde a vez de suportar as mais difíceis experiências para que os corações endurecidos reconheçam e aceitam pela labutação sofrida de cada dia e de anos ou séculos, talvez, que as oportunidades que tiveram para evoluir na Terra foram em vão e jogadas fora, preferindo manter na alma a dureza e o desejo de vingança, do orgulho e da insensatez. Saibam que não retrocedereis em espírito, e sim ireis para um mundo primitivo, sendo obrigados a deixar na terra todos os que lhes foram ou lhes são caros por milênios e séculos sem fim, por séculos e milênios sem fim. A solidão vos consumirá, porém a providência divina estará sempre por perto e atenta a qualquer possibilidade de arrependimento de cada um, no intuito de trazê-los de volta para junto dos seus amores o quanto antes. É dever somente seu lutar incessantemente para que a volta gloriosa para um mundo de regeneração, para um mundo de regeneração, para aí sim alçar voo em direção ao Pai, que muito vos ama e tudo faz por seus filhos amados. Irmão Luiz. Muito bem, Cleonice. É mesmo uma psicografia, nitidamente. É? E que bom que veio através de você. Continue treinando. Aliás, todos devem se empenhar nesse sentido. E é uma palavra de esclarecimento, de reforço a um tema que é um dos mais importantes hoje em dia no planeta Terra. É um alerta para todos. Então, eu estou surpresa. Desculpa, pode falar. Só um pouquinho. Eu ia dizer para você, como eu disse para os outros, corrigir uma vírgula ou outra e depois colocar no Telegram. Tá bom? Para todo mundo poder fazer a releitura.
Mas o que você ia dizer, Cleonice? Não, eu ia dizer que eu estou surpresa e, ao mesmo tempo, emocionada, porque é um tema que eu conheço muito pouco, porque o senhor já sabe um pouco da minha história. Eu fui a vida inteira católica e essas coisas a gente não via dentro da igreja. Então, eu estou emocionada e surpresa por ter escrito essas coisas. Então, realmente eu vejo que não é meu. Não é seu, Hum. nem meu. É do Espírito que assinou Luiz. Ué, Irmão Luiz com Z, ele assinou com Z. muito bem. Seja como for, Cleonice, viva o irmão Luiz também, Amém. que ele fique sempre te dando essa supervisão e que você, todas as vezes, escreva algo, como todos aqui também podem escrever, mesmo quando nós estamos vendo algum outro aspecto do trabalho e do estudo da mediunidade. Entende? Então, vai em frente. Anime-se com a mensagem de hoje, com a surpresa boa de hoje, e vai escrevendo, tá bom? Vou Qualquer mesmo. dúvida, que fale, tá bom? Sérgio, posso falar? Pode sim, Isabel. Só para dizer que a Cleonice está em Bagé, no Rio Grande do Sul. Frio pra Três- caramba. 3 Terra do graus a bom temperatura. chimarrão. Quanto? 3 graus. 3? Olha aí, ó. Muito Quero bem. 3 não. graus. Receba o calor de todo mundo aqui, viu, Cleonice? Com certeza. Muito Ai, obrigada. Betina, E vocês todos aí recebam o meu calor, porque o frio não. É. O frio não. tá certo, Cleonice. Boa noite. Isabel, por Boa favor. noite. Sérgio, então, como você falou, eu escrevi, acho que é meu, que não tem nada a ver de psicografia, mas é uma tentativa. Tá me ouvindo? Muito bem, Isabel, e te vendo também. Tá, então foi assim. Quanto ainda teremos que percorrer nestes caminhos de egoísmo e erros primitivos para entender que a verdadeira felicidade é encontrada nos gestos mais simples de doação ao próximo. Caridade é o amor mais puro que se pode oferecer. É a felicidade pronta para ser sentida. Caridade não exige, não magoa, não acumula, não traz ansiedade. A caridade abençoa, enche de alegria quem recebe e quem pratica. Traz plenitude e paz à nossa alma. Portanto, queridos amigos, iniciemos o quanto antes uma nova possibilidade de vivência real para o crescimento espiritual nosso e daqueles irmãos ao nosso redor. Muito bem, Isabel Cid. Ou você é uma escritora, vamos dizer que ninguém tinha ideia, ou você é muito mais médium do que você e nós pensávamos. Olha que bonito, Isabel. Muito Professor, bonito. Quando puder, leva lá para o Telegram. Entende? Isso aí também é luz, Isabel, para nós todos. Uma gracinha a sua mensagem. Joia. Obrigado. Obrigado. olha, Ju, eu quer estou vendo até falar? que o Marcelo está com a mão levantada. Marcelo, pedi só desculpa, só para aproveitar o que a Isabel falou, que a mensagem foi bem parecida, tá? Pode ir. Então, Pode ir. olha que... vamos lá. Na prece de Caritas, pedimos ao Pai Maior que nos dê a capacidade de praticar a caridade pura. Este talvez seja o maior desafio de todos nós, o auge da evolução espiritual. A caridade pura, desinteressada, é o exemplo maior de entrega aos nossos semelhantes, da compreensão do que significa o amor. A caridade pura não pede remuneração, compensação ou retribuição. Não cria dívida ao beneficiado. Aquele que pratica um ato de total desapego e desinteresse pessoal em prol de outro ser humano atinge o ensinamento maior de nosso Senhor Jesus Cristo, quando este nos ensinou que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos a nós mesmos. Esta deve ser praticada sem público, sem alarde, sem divulgação.
caso em que se transformaria simplesmente em autopromoção e não caridade real. Ao codificador foi afirmado, e este repetiu perfeitamente: fora da caridade não há salvação. Tal afirmação significa o mesmo que dizer: fora de Jesus não há salvação. Ele afirmou: eu sou o caminho e a vida. Aquele que crê em mim será salvo. Jesus é o amor, e o amor é, em última análise, a prática da caridade desinteressada. Ajudar quem nos ajuda, ajudar quem não nos ajuda e ajudar quem nos prejudica. Essa é a mensagem que nosso Pai nos transmitiu. Quando aprendermos o sentido maior da caridade, estaremos no caminho da evolução. Foi assinada pelo Espírito João. João. Muito bem, Júlio. Olha só que bacana. Temos mais um médium aqui, e ela pode até falar do mesmo tema, porque meio que sem querer, eu, pensando num tema que pudesse ser exercício, eu pensei na caridade desinteressada. E olha que bacana. Os médiuns em potencial, nós aprendizes, os benfeitores, todos eles como que vieram trazer uma contribuição para nós nesse sentido. Então, Júlio, muito bem. Depois você também vai levar a sua contribuição lá para o Telegram. O Telegram está ficando cada vez mais iluminado por causa da dedicação, da disciplina, da contribuição, tanto dos benfeitores, mas através de vocês. Porque sem vocês eles não poderiam se manifestar com tamanha facilidade e transparência. Então, muito bom, Júlio, muito bom. Muito legal. Obrigado também. É isso, gente. Já estamos com o tempo. Alguém mais gostaria? Só uma palavrinha rapidinho. Esta mensagem realça e sublinha o amor e caridade em movimento. Aquela que eu vou mandar também. Tá bom, querida, obrigado. Ou seja, Eu tenho uns Márcia bolsos que Pedro. eu fiz. Vamos, olha a Márcia lá, o que ela escreveu. Ela escreve diferente. Ela tem um outro alfabeto. Não é? Isso é de hoje mesmo, né? Isso. Sempre é. É que eu coloco no dia seguinte por causa da luz, para ficar fidedigna as cores. Esse foi o principal. Entendi. Mas já deu por concluído ou ainda vai desenhar os detalhes do rosto? O outro eu acho que precisa de um acabamento. Mas eu creio que seja o estilo mesmo, Muito assim, bem. como esboço. Muito bem. Vou brincar contigo. Algum dos dois teve assinatura? Ou você tem uma intuição? Pode dizer, porque tudo aqui é experimental, tudo aqui é estudo, e não tem problema. Eu não tenho certeza, né? Mas eu creio que seja a Toulouse-Lautrec. Muito bem, que gracinha. Ele assina T/L. Não é? Quando ele assina. Quando ele assina. Manda um abraço para ele, TL. E o outro, foi ele também, o azul? O outro, eu creio que sim, é porque estava muito sutil, que eu fui começando, né? O segundo, eu tenho quase certeza. Entendi. Porque foi intuído, né? Eu creio que Muito seja bem. ele, mas eu precisava de uma confirmação. Isso vai vir com o tempo. Isso aí é coisa de vocês dois. De qualquer maneira, é bem um exemplo do que nós chamamos psicopictografia. Um exercício muito bonito e salutar. E nós ficamos muito contentes que ele e outros espíritos artistas possam estar te envolvendo e trabalhando cada vez mais por teu intermédio. Tá bom?
fotografa e depois manda lá para o nosso Telegram também. Tá bom? Tá. Todo mundo vai Amanhã eu participar. coloco, então, porque Combinado. interfere as cores. Tá ótimo, como você achar Tá, melhor. obrigada. Obrigado. Obrigada. Então, gente, vamos nos despedindo? Então, eu vou fazer mais uma prece por causa dos doentes, por causa dos necessitados. Então, a seguir, a Luciana canta mais uma última música e nos despedimos de vez. Então, queridos, muito obrigado pela participação, pela boa vontade, pelo esforço de estarmos todos trabalhando o tema da mediunidade na teoria e no exercício da prática. Que nós agora possamos, como que intensificar pela nossa vontade, por tudo de mais belo que transcorreu durante a reunião de hoje, uma forma de sermos gratos a Deus e a Jesus e a todos esses espíritos que nos abraçaram esta noite e que continuam ao nosso lado, procurando a nossa doação fluídica, do nosso melhor, em termos agora de todos para o mundo, quanto aos sofredores e aflitos, lembrando com o Divino Mestre das vibrações, das energias, dos pensamentos, dos sentimentos, dos fluidos que podemos mobilizar, entregando de nós mesmos alma, perispírito e corpo, células, todas as moléculas da vida que possamos dedicar nas mãos dos benfeitores por aqui, para que eles que abraçam a terra, que cuidam de todos, tenham da nossa parte a humilde contribuição desta noite, rogando que, se estamos orando num tempo mais curto, o nosso desejo de amar e de servir compense e eles tenham razoavelmente o bastante para a cura, para o alento, para beneficiarem os necessitados agora mesmo do mundo inteiro. E é por isto mesmo, neste ambiente fraterno, em que os dois mundos se tornam apenas um, pela mediunidade, pelas afinidades entre nós, que nós tenhamos, com toda a gratidão, a oportunidade de concluirmos a nossa reunião de hoje. Vamos, de novo, nos envolvendo com a música e nos despedimos em seguida. Que assim seja. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós iremos ao Monte Tabor, para enfim repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração.
Obrigado, Luciana. Muito bem, queridos amigos, muito boa noite. Uma alegria tê-los todos por aqui. Muito obrigado. Que vocês tenham uma noite ótima e no mais tardar nos vejamos numa segunda-feira futura. Tá bom? Eu coloquei hoje no grupo a ideia de podermos receber pessoas a partir do dia 7. Então, aquele folderzinho e aqueles dizeres vocês podem divulgar nos seus grupos para que outras pessoas que queiram participar possam vir para o início de agosto. Podem divulgar à vontade. Aliás, o momento é este mesmo, porque vamos começar uma nova apostila. Tá bem? Muito obrigado. Uma noite linda. Temos reunião para a semana, desculpe. Temos reunião para a semana? Temos, mas eu vou esclarecer depois durante a semana. Tá bom? Vai ser também um pouquinho diferente, tá? De bom descanso, gente. Cristina Bornel, Estefânia. Boa noite. Ariane. Boa noite.